Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de contar para vocês sobre o nosso convidado de hoje, aproveita, já dá o seu like aqui, curte, compartilha, para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. E lembrando, o nosso patrocínio da OCB do Espírito Santo, que conecta histórias. E aqui vocês sabem que a gente só conta boas histórias. E não vai ser diferente com o nosso convidado de hoje. Ele adora natação e ele queria ser esportista, um profissional do esporte. Mas ele foi escolhido pelo direito. E hoje ele atua essencialmente na área de família. Queria ser magistrado, mas desistiu no meio do caminho por uma batida de carro, que eu fiquei sabendo. Seja muito bem-vindo, doutor Anderson Félix. Obrigado. Eu só posso agradecer essa oportunidade maravilhosa, poder compartilhar aqui casos, né? Enfim, ter um bate-papo saudável e contar um pouco da nossa trajetória, enfim, do que a gente tem de expectativa para o direito e aproveitar para reencontrar a minha professora, que até então eu passei desapercebido. Peço desde já perdão com a minha professora de Direito Marítimo. Gente, mas olha só, eu falo que às vezes a gente esquece mesmo, né? Porque 10º período, ninguém quer nem saber mais de aula, a verdade é essa, tá todo mundo envolvido com TCC, com exame de ordem, com formatura, é uma loucura, mas foi uma das turmas, assim, que me marcou bastante, até porque foi uma das primeiras turmas da FDV, não foi? Foi a primeira turma da parte da manhã, no período matutino. Do período matutino, isso mesmo, eu lembro até da sala de aula que vocês eram ali embaixo, isso, né? Direito, do lado direito, exato. Eu lembro bem de vocês, né? Mas que bacana. E é sempre muito bom acompanhar e ver os alunos se despontando aí no mercado. E você tem uma história incrível, né? Mas vamos lá. Por que você diz que o direito te escolheu e não foi o contrário? Até então, como você já falou logo no início, eu era um esportista. Eu sempre nadei. Minha vida é água. Natação, surf, mergulho, sempre tudo muito ligado à água. E na época que eu nadava, eu imaginei, no período, era o 3º ano, poder escolher educação física. Mas pelo fato dos meus pais já estarem ligados à área jurídica, naquele momento crucial de você fazer a escolha do curso, prestar vestibular e etc., ficou na cabeça aquela situação, poxa, por que não tentar algo novo também? E nas situações que eu me vi envolvido tanto no colégio quanto na natação, eu sempre gostava dessa parte de defender, de dialogar. Então, assim, praticamente eu estava me despedindo da parte esportiva e o direito estava me abraçando. É difícil você querer, né, sair daquela sua zona de conforto, eventualmente. E no período de escolha do curso, eu acabei optando pelo direito. Fiz UFS, não passei, e na sequência eu fiz FDV, entrando na primeira turma matutina, no caso. O nosso período foi até diferenciado porque começou em abril. Então, assim, eu sempre falo dessa parte também, a alegria dos meus pais em ter optado por um curso que eles já tinham feito, né? E também para dar continuidade, porque na família até então não tinha, além deles, não tinha outros advogados. Seus pais são da área do direito? Meu pai era procurador federal do INCRA, e a gente viajava muito, estava sempre inserido nesse métier também jurídico. E minha mãe, ela se formou como assistente social, na sequência prestou o curso, na sequência não, quase 2 décadas depois ela prestou o vestibular para a UFES e entrou. Nossa! Aí ela fez direito na UFES. E aí... uma família de juristas. Ela não advoga, mas a gente está toda vez vendo, né, livros de direito, tudo relacionado a direito. Na época, eles também conversavam bastante coisas de direito dentro de casa. Então, foi assim, quase que natural. Mas foi uma ruptura que eu sinto saudade da parte de natação, tanto que eu nado até hoje, pratico meus esportes, mas não é o meu carro-chefe. O meu carro-chefe é o direito. Mas você chegou a
a praticar o esporte de forma profissional, com patrocínios e tudo mais? Isso, na época eu comecei a nadar com 2 ou 3 anos, aí na sequência... Uau. Nós mudamos para Santa Catarina. Quando a gente retornou para Vitória, eu fui nadar no praia. Meus pais, a gente foi morar na Enseada, na Praia do Suá, perdão, perto da Praia São do Cauê. Na época que a Praia São do Cauê nem tinha essa entrada para a ponte, era 1900, lá vai bolinha. Era bem fechadinho ali mesmo. Quando eu cheguei no estado ainda era. Muito tranquilo. E aí o clube mais próximo era o praia. Aí meus pais me colocaram para nadar ali no praia. Desde do início eu acabei me destacando, aí era mirim, petis, sempre ali no pódio, por assim dizer, e na sequência veio o Campeonato Sul-Americano. Até então, nós só tínhamos mulheres indo para o Sul-Americano. Olha! Aí eu tive o privilégio, a honra de ser o primeiro homem a ir para um Campeonato Sul-Americano de natação migrando aqui pelo Espírito Santo. Então teve toda essa trajetória. Depois eu viajei para o exterior, fizemos intercâmbio nos Estados Unidos, competi no caso, o Sul-Americano foi em Lima, né, no Peru. Aí também medalha de ouro, medalha de prata, era um universo que eu gostava e me imaginava ali praticamente para o resto da vida. E a natação, ela me proporcionou algo incrível, porque como eu sou filho único, eu estava sempre acompanhado com vários amigos. Então, assim, era um núcleo muito bacana, bem diversificado, que a gente dali desde pequeno, amizade que eu tenho até hoje. Ontem mesmo eu estava numa despedida de um amigo que está indo para Brusque. Olha! Eu já o conheço há mais de 30 anos. Que continuou. Continuou, graças à natação. Não criamos inimizade. Eu sou padrinho, né, de um grande amigo meu também desse período, que nós éramos adversários. E quis a vida que eu fosse padrinho da filha dele, enfim. Mas o esporte, em geral, ele une mais do que separa, né? Sim, Mesmo sim. sendo adversários, eu vejo muito isso dentro de quadra, dentro da piscina. Normalmente, é um grupo É uma muito unido. Muito assim, na água. Competitivo na água. Né? Saiu, bate-papo, é assim, uma alegria. Você cria um laço, um vínculo, em que pese aqui no estado, na década de 80, tem uma rivalidade acirradíssima entre o libanês, o Álvares e o Praia, mas era mais dos pais do que efetivamente dos atletas. Os atletas queriam brincar e os pais se descabelavam, assim, como se fosse Flamengo e Vasco, praticamente. Mas graças a Deus isso ficou no passado, a nossa geração não carrega isso, não traz isso. Que bacana. O pessoal que já tem filho e continua nadando, pratica esporte, tem uma nova mentalidade. Mas assim, tinha tudo para ser algo que a gente não gostasse um do outro, mas pelo contrário, tá? O pessoal tem um entrosamento fantástico. Que bacana. Mesmo aqueles que não tiveram aquela proximidade, não gerou um grau de é amigo, mas encontra na rua, tem um coleguismo, tem aquele saudosismo também, né? E você não chegou a pensar em atuar nessa área, por exemplo, na área jurídica, dentro do esporte? Porque hoje, assim, a gente tem muita coisa, né? Vai desde contratos de patrocínios, né? Esse relacionamento aí junto às federações. Bom, hoje se eu estivesse saindo da faculdade hoje, talvez eu pudesse até pensar em migrar para uma área específica como essa de esporte, de direito esportivo. Mas na época a gente não tinha a divulgação e a percepção desse mercado. Porque era, no Brasil, como sempre, o carro-chefe é o futebol. Então, sim. muitas das vezes você ficava ligado a essas questões do universo do futebol e questões trabalhistas em si. Então, assim, eu nunca me atraí especificamente por essa parte. Hoje vejo completamente diferente. Porque tem vários atletas, independente da modalidade, com vamos dizer, a habilidade para perpetuar no esporte até o final da vida. Ser um excelente nadador, jogador de futebol, e a família já começa a cuidar disso desde pequeno. Então, essa atuação do profissional, do direito, o advogado, auxiliando, orientando, desde o início, né, da gênese aí do atleta, eu acho isso muito interessante e hoje eu pensaria diferente. Tanto que hoje, até mesmo as pessoas que, por exemplo, nadam, elas têm uma remuneração.
Literalmente, o atleta de ponta hoje, ele é muito bem remunerado. Em que pese o futebol ter cifras astronômicas, para os demais esportes, o que a natação, o vôlei, o handebol proporciona hoje, dá para o atleta viver especificamente daquilo. E eu acho bem bacana. Recentemente eu até olhei, saiu um edital, não sei se foi do governo, de alguma instituição, sobre as bolsas para esporte, né? E aí vem do amador, o profissional, aquela... Mas é um processo que muitas vezes o advogado, com a sua expertise, consegue levar muito mais facilmente do que o próprio esportista, né? Sim. No caso, quando eu nadava, eu tinha patrocínio de empresas, do setor privado, obviamente, e da Lei Jaime Navarro. Ela proporcionava para a gente um certo conforto, no sentido daquele auxílio para poder patrocinar as viagens, né? A questão dos suplementos. Hoje que a gente vê essas lojinhas de suplemento, mas antigamente para você comprar um suplemento era muito difícil. Era difícil, era caro, e o pessoal achava que tudo que a gente tomar um aminoácido das pessoas... Caro continua sendo. Daí é verdade, ultimamente então, mas a gente tinha esse patrocínio e ajudava bastante, ele era escalonado. Mas no meu caso eu precisava, por exemplo, ter pódio nos campeonatos brasileiros, tá? Entre os 3 primeiros para manutenção do patrocínio. Então me obrigava a treinar, me obrigava a ser um pouco menos indisciplinado para poder permanecer com aquela bolsa. E era um estímulo, a gente gostava, era um momento assim que hoje a gente vê a importância desse tipo de subsídio para o atleta. Muitas das vezes, graças a Deus, a minha família tinha uma certa condição de poder me mandar para os campeonatos, nas viagens, etc., mas vários amigos dependiam dessa bolsa para poder complementar e poder participar também. Aí tinha ajuda da bolsa, do clube, muitas das vezes o pessoal fazia vaquinha para ajudar. Então, assim, foi um período que hoje, graças a Deus, as bolsas que tem hoje são bem melhores do que antes e bem mais abrangentes também. Que era um grupo muito fechado, a concessão dessas bolsas. Bacana. Mas vamos falar da sua advocacia. Vamos lá. Você se formou em 2004. Isso. Mas só começou a advogar em 2007. Por quê? O que aconteceu aí nesse período de 3 anos? Você prestou o exame da OAB já na faculdade ou não? Na verdade, durante a minha trajetória na faculdade, eu imaginava fazer um concurso para magistratura. É verdade, a gente falou isso. Até por conta do seu pai, talvez, já é concursado, era naturalmente... A família toda, a maioria dos meus tios também concursados, então assim, é o pessoal voltado para a área pública. De um modo geral, eu me encantava pela magistratura, mas talvez, agora, hoje refletindo, fosse mais pela parte do glamour da magistratura e não a magistratura especificamente. Coisa de jovens. Não, eu digo que as séries estragam tudo, né? A gente tem uma percepção diferente. Não, completamente. Não me imaginava advogando. Mas, nunca diga dessa água não bebereis. Terminei a faculdade e fui fazer a parte de cursinho, para essa parte de concurso e etc., voltado para a magistratura. Fiz escola da magistratura, a EMES, aqui no estado, e nesse meio tempo veio um fato pitoresco, o qual eu bati o carro da minha mãe. E aí, você bateu o carro? Fui eu. Eu bati o carro da minha mãe, aprontei essa, e na sequência a gente, para vender logo o veículo, passamos até por um conhecido nosso. Consertou o carro, tudo direitinho, não deu, graças a Deus, ninguém morreu, tá tudo certo. E aí começaram os seus problemas. Aonde que Anderson entra com as questões da advocacia? Esse amigo nosso começou a tomar uma série de multas. E as multas vinham em nome da minha mãe. Aí foi o momento dela, você fez, agora você resolve. Foi aí que o universo da advocacia que eu entrei nessa parte, porque eu tinha que resolver esse problema e acabei tendo que resolver via juizado. Então, a minha primeira ação foi em nome da minha mãe, para resolver um problema que eu causei.
E aí, graças a Deus, fizemos a audiência, fizemos um acordo, conseguimos depois fazer a transferência do veículo, mas foi minha primeira experiência com a advocacia, no caso, eu assinando como advogado. E aí, dali em diante, começaram pequenos casos, ajudar algum amigo numa demanda ou outra, a gente fica como clínico geral, criminal, civil, vai para onde o vento sopra e tem uma oportunidade, mas ainda com uma certa resistência. Na sequência, eu fui convidado para trabalhar fazer uma parceria com um escritório, e aí não saí mais, porque eu ficava como correspondente aqui em Vitória, esse escritório é do interior, e eu tinha que ver os processos do andamento, então você ficava rodando nos fóruns, aí eu fui diminuindo a minha parte de estudo vocacionado para a magistratura, e comecei a entender mais do nosso universo da advocacia em si. Saiu daquele campo teórico do direito, de faculdade, na advocacia do dia a dia. E me encantei. Essa parte do contato, de você dialogar, de você negociar, né, coisa que eventualmente como magistrado eu seria um parcial, vamos por assim dizer. Na advocacia, essa busca da defesa para ajudar o seu cliente e também compreender a parte contrária para a gente fazer sempre um bom acordo, foi o que me motivou a ficar. E fui ficando, e graças a Deus, estou até hoje. Direito de família, na época da FDV, inclusive, eu cheguei a participar do núcleo, mas aquela coisa, pensando sempre... Como magistrado, eu quero magistratura, eu admito que eu acabei perdendo uma oportunidade de, quando eu tivesse saído da faculdade, já ter me inserido nesse universo. E assim, de uma vez por todas, né? Não ter, por exemplo, eu estudei final de 2005 até 2007, efetivamente, eu começar a advogar. Já poderia ter migrado, né? Começado, né, nessa área jurídica desde então. Eu perdi 2 anos que eu me arrependo até hoje. Mas você fez estágio durante a faculdade? Estágio. Inclusive com uma turma de amigos aí no Banco do Brasil, é isso? Essa turma era igual brinco da pesada. Enfim, eu tive a oportunidade de fazer o estágio no Banco do Brasil, na Júri, no setor jurídico, lá na agência Pio 12, aqui no centro de Vitória. Gente, banco é tenso. Não, era um barato, lógico, era um clima de muita correria, né, um setor jurídico pesado, ao qual eles abraçavam todas as demandas do Estado, de norte a sul. Nossa! Mas os estagiários, a equipe era muito unida. E nesse período, eu tinha 4 amigos lá da faculdade, que eram o presidente, o José Carlos, o Marcão, o Rafael Pereira e também o Tiago, que hoje é até um parceiro nosso de advocacia. Ele faz empresarial, mas nas demandas, eventualmente, de família, ele também passa pra gente. Então, assim, nós éramos muito unidos e tínhamos também, eram cerca de 10 estagiários. Era um grupo gostoso de trabalhar porque a gente era unido, um cobria um problema que o outro eventualmente tivesse. E naquela época, a peculiaridade dessa situação do Banco do Brasil é que os estagiários não gostavam de ficar no setor trabalhista. E na época, você ficava 6 meses e podia migrar para outra área. Acabou que nós ficamos 1 ano. E os advogados perguntaram por que a gente gostava tanto e todo mundo queria sair dali. Porque a gente conseguia dialogar bem um com o outro, a gente dividia a tarefa um do outro muito bem. E, além disso, era divertidíssimo ir para a Justiça do Trabalho. Pegávamos aquele monte de processo, saímos ali no centro da cidade, íamos até o fórum, tinha esse contato de você poder chegar na Justiça do Trabalho, bater papo com servidores, ver seus amigos também que estavam começando a estagiar. Então a gente gostava de ter esse contato mais nessa área que era mais despojada, por assim dizer. A gente tinha um contato menos formal do que na civil, e a gente gostava desse diálogo, de encontrar com os amigos na rua, e também tinha um percurso que a gente ia pro fórum que a gente se distraía na rua, coisa de adolescente. Aí, por exemplo, a gente... de estágio maravilhoso. Não, a gente recebia um vale-transporte para poder... A gente trocava o vale-transporte por um caldo de cana e pastel. Era um troço assim, que a gente voltava, sentava ali na pracinha do Teatro Carlos Gomes, a gente lanchava ali, batia papo, chegava no Banco do Brasil também, era outra resenha. Mas, em que pese ter essa parte divertida, o trabalho em si era executado com seriedade, os advogados cobravam, e a gente aprendeu muito. E você lembra de algum caso específico da época, assim, que te marcou? Olha, os casos específicos da época tudo era novidade, né? Mas em especial tinha um servidor
da Justiça do Trabalho, que eu não vou falar o nome dele. Claro que não. Não vamos comprometer. Uma pessoa muito bacana que ele tinha uma forma de atendimento diferenciado. Era o local que a gente mais gostava de ir porque era divertido e a gente ia, às vezes, de propósito, só para perturbar também. Nós chegávamos para fazer ver o andamento do processo, que não era digital naquela época. Na fichinha mesmo. Na fichinha. E esse servidor especificamente, ele tinha um atendimento todo carinhoso com as meninas, com as advogadas. Com as meninas! O setor feminino era privilegiado. E quando éramos nós, principalmente quando você se apresentava como estagiário do Banco do Brasil, ele já te olhava torto. E você perguntava, queria ver o andamento desse processo. Ele sequer acessava o sistema. Ele mentalmente, não, esse processo está concluído, esse processo está na contadoria, tudo para poder despachar a gente o mais rápido possível. E a gente começou a perceber aquilo e trocando ideia entre os estagiários, a gente vira e mexe, a gente não tinha o que fazer. Nós passávamos lá só para perturbá-lo. E voltávamos todos sorridentes, contando o caso do dia e etc. Essa passagem na Justiça do Trabalho foi a mais marcante para a gente. E também no banco a gente tinha uma característica. Nós tínhamos o deslocamento para determinados lugares através de táxi. Uhum. E aí nós contávamos isso para outros estagiários e a gente tirava uma onda dizendo que vocês vão de ônibus, nós vamos de táxi. De táxi. Mas era para situações assim excepcionalíssimas, não, etc. Mas era estagiário de luxo mesmo. Não, de porque luxo. Estagiário anda a pé, anda de ônibus, carregando processo. Hoje tá tudo bom. Não sabe o que é carregar 10 volumes de processo, sair correndo debaixo da chuva. Isso é do tempo de carregar carrinho. Sim, carregar carrinho. Eu fiz muito carregar carrinho. E muitas vezes as estagiárias levavam os carrinhos e a gente voltava na força. Bota debaixo do braço, vambora, vamos fazer dessa forma. Não, é verdade. É verdade. O estágio, assim, a gente privilegia. Não, você é homem, você carrega. Não, era literalmente na força. A parte bruta ficava pra gente. E em que pese ter toda essa parte de perrengue, você sair correndo no meio da rua pra poder fazer o prazo logo, a gente aprendeu muito a perceber que dava para ter a parte séria, claro, ter a parte descontraída, a parte humanizada do serviço. Inclusive, hoje, a minha antiga chefe, doutora Andréia, ela é conselheira. E foi um prazer da ordem, conselheira na ordem, e sempre foi um prazer encontrá-la, revê-la nesse período. Ela, por exemplo, na época o pessoal vai até rir, era o disquete. E a gente tinha o controle dos processos no disquete. No disquete. E você tinha que atualizar na Excel. Eu aprendi Excel na marra por conta disso. Você tinha que atualizar e tinha que ser muito bem organizado. Então, toda semana tinha que ter aquilo atualizado. E no espaço do banco, era uma área aberta, na hora que eu entrava no salão, doutora Andréia, Anderson, cadê meu disquete? Cadê minha planilha? Então, assim, foi um momento, eram os momentos que o pessoal olhava, que ela falava alto, mas era aquela coisa do dia a dia, nunca foi no sentido de brigar com a gente, mas sim pra gente sempre prestar atenção, mas essa parte do disquete era marcante. Era você entrar no salão do jurídico, Anderson, meu disquete, cadê meu disquete? Com a planilha atualizada, eu quero a planilha. Então, mas era uma época que a gente não dependia do Wi-Fi, porque hoje em dia ficou sem a internet, pronto, acabou a nossa vida, né? Você fica... É como se você estivesse pelado no meio da rua, todo mundo, você fica perdido. É isso que eu falo, como a tecnologia muda o nosso hábito, o nosso dia a dia, a nossa prática diária, porque se você já contou tantas coisas aí, o processo físico, as dificuldades disso, as dificuldades de um Excel, porque a gente penava. Até hoje eu aprendo coisas no Excel que eu nem sabia que tinha. É um universo. Universo. Não, eu digo que assim, você praticamente tem que fazer uma pós-graduação para entender como é que funciona aquele Excel. E eu fiz administração, eu tive que aprender. Mas enfim, a tecnologia muda muita coisa. Mudou bastante. Muda muita coisa. Inclusive, nós pegamos uma transição dos processos físicos para os virtuais.
E você saber manusear, né, ter o acesso no site de tribunais diversos, que a gente não tem uma uniformidade. Exato. Nossa, foi bem complicado no início, porque você se acostumava, igual o site do Tribunal de Justiça daqui, era completamente diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, e a mesma coisa era o PJE, por exemplo, né? Leva até outros nomes, enfim. O período de transição ao qual o advogado, por exemplo, que atuava na Justiça Federal, ele tinha um programa. Na Justiça do Trabalho tinha outra. E nós tivemos, acho que na época, antes do ProJude, ou PRO, que eu não me recordo agora o nome, e gerava uma incompatibilidade. Teve o Apolo. Apolo, justamente. E aí, muitas das vezes, o advogado não conseguia baixar todos os programas num laptop ou no computador, né? De casa, ele tinha que ter 2. Então, foi um período, assim, penoso. Mas, graças a Deus, hoje está bem menos isso. E vamos evoluir ainda mais. Mas você lida na área de família e sucessões. Sim. Que não falta história. Não. Então conta aí, compartilha com a gente as histórias inusitadas que já chegaram aí. Bom, as histórias mais inusitadas e pitorescas que a gente tem nessa seara são a parte interna, por exemplo, dos casamentos. Situações da mais diversa ordem. Por exemplo, das últimas, até do ano retrasado, nós tivemos uma que o casal se divorciou por conta da questão sexual. A esposa, ela gostava muito e o esposo nem tanto. E aí, nesse desequilíbrio, ela queria que ele participasse, tentava incentivá-lo, e ele simplesmente não aguentou. Ele pediu o divórcio. O casal que você sentava com eles, conversava. Com base na incompatibilidade sexual. Ela gostava demais e ele nem tanto. E aí, quando eles chegaram no escritório, a gente conversando, você não percebia um clima de animosidade. Por que eles vão se separar? Qual o motivo do divórcio? Foi aí que ele tomou um copo de água e ela foi e falou: não, é porque eu tenho esse meu apetite sexual, vamos dizer, exagerado, e ele não está me acompanhando. Então, para evitar eventualmente que eu procure um parceiro, venha até a parte da infidelidade, optou-se pelo divórcio. Mas assim, já tivemos outros casos da parte contrária. Ela era fotógrafa. E aí o meu cliente estava se divorciando, tal, tudo tranquilo, mas ela sempre queria fazer o quê? Provocá-lo, espizinhá-lo. E aí, não bastasse essa exposição desnecessária na audiência, no final a gente fez o acordo, saímos da sala de audiência, já saindo do fórum, ela: doutor, eu gostaria que o senhor e os seus sócios pudessem posar para mim um dia, ir até o meu estúdio para a gente poder tirar fotos, ou se for o caso, a gente tirar foto na praia também. Ela falava e olhava para a cara do cidadão. E meu cliente olhando para a nossa cara para ver a reação. E a gente: não, muito obrigado, a gente não é disso, a gente não quer algo nesse sentido. Foi quando ele olhou para a gente e falou: muito obrigado por vocês terem negado, porque o que ela estava fazendo nitidamente era para me dar a última espizinhada, porque ela tinha me pedido para fazer isso em determinados momentos, eu não fiz, e foi um recado que ela mandou para mim através de vocês. Até então a gente saiu rindo depois, né? Graças a Deus deu tudo certo, mas situações que são assim desnecessárias, e se você não tiver um tato, um feeling, você acaba embarcando e seu cliente fica chateado e te trazem para dentro de um universo ao qual o advogado não tem que participar. Tem que se manter mais neutro, né? Completamente. Tem um caso específico que ele fica chateado comigo até hoje, que o Zé, na faculdade, eu era estagiário. O Zé é o Risque. Zé Risque, o presidente. O presidente da ordem ele aqui. Ele estava com o carro quebrado na pista, indo daqui, naquele percurso de Serra Sede para Fundão, no meio do caminho. Ele estava com o carro quebrado.
E eu era estagiário, estava indo fazer uma audiência, e era uma audiência e também era uma busca e apreensão no interior. E a gente com o tempo corrido, advogado dirigindo a 1000, eu passei, olhei e falei, pô, mas meu amigo tá ali. Aí ele, olha, infelizmente não vai dar pra gente parar, porque a gente precisa correr. E o Zé, com aquele tamanho todo, tava no telefone celular, gesticulando e tal. Aí eu imaginei, Zé, eu acredito que ele esteja conseguindo um reboque, algo nesse sentido. No dia seguinte, na faculdade, eu tive que falar com ele. Eu falei, Zé, te vi ontem. E ele, aonde? Aqui no centro e tal. Eu falei, não, parado na beira da estrada. E você não parou pra me ajudar? Você não parou pra saber o que eu tava precisando? Omissão de socorro. Aí eu falei, Zé, não dava, eu tava atrasado, o advogado não podia parar, mas eu te vi falando no telefone celular, eu imaginei que já tava tudo bem. Aí ele riu, a gente brinca até hoje, de fato, graças a Deus estava. Ele tava pedindo reboque, mas eu omiti um socorro para o meu amigo, mas não foi de propósito, foi sem querer devido a esse fato de, na época, além de ser estagiário, estar, obviamente, atrasado para fazer mais uma diligência. Coisas da vida que, até hoje, quando ele me chamou para fazer parte dessa campanha, ele naquele dia você não parou para me ajudar. Ele é ressentido com isso. Inesquecível. Essa daí é mais uma. E conta, você falou aí que fez parte da campanha, hoje você é o dono do dinheiro, Nobre. Você ocupa um cargo essencialmente de confiança, né? Sim. E um cargo de uma área bastante sensível, que é a tesouraria da Ordem dos Advogados aqui do Espírito Santo. Sim, confesso. Como é que é esse desafio? É um senhor desafio, mas é algo assim que já me persegue. No período de colégio, eu organizava essa parte de tesouraria para as festinhas. Mas então aí na faculdade me colocaram para ser tesoureiro no CEAL, não lembro se foi no CEAL ou no DCE. Na sequência, eu achei que eu já tivesse me livrado desse encargo, virei tesoureiro também, por assim dizer, o financeiro do meu escritório com meus primeiros sócios. Nesse novo escritório, eu larguei essa função há 2 anos atrás, que eu falei, chega, já não quero mais. Quando eu me desvinculei dessa função de financeiro no meu escritório, o Zé me chama para ser tesoureiro na Ordem. Confesso que no início eu hesitei em aceitar o pedido dele, mas tem um momento que o seu amigo fala, vem com a gente, vamos lá. Falei, tá bom. No momento eu não podia nem falar para meus familiares, nem nada, eu fiquei uns 15 dias com isso em segredo. Quando externei, foi uma surpresa generalizada para todo mundo, mas você como tesoureiro de novo? Aí eu falei, agora em outro patamar. E quando é um período de transição, isso é muito, muito bom também dizer, que o antigo tesoureiro, o Ricardo, olha, ele me ensinou muita coisa num curto período de espaço de tempo, em dezembro. Me deu as dicas, me passou todas as informações do setor. Fui muito bem acolhido pelo pessoal também, os funcionários. Não só pelo fato, ele é diretor, não, mas do lado humano também, eles conseguirem se aproximar, dialogar, terem também a capacidade de me explicar como funcionava o sistema OAB na parte financeira. E a OAB, ela é muito dinâmica. Eu brinco, eu falo que você troca o pneu do carro em movimento. Dá para parar. E foi um grande aprendizado, mas logo de início, tem sido um grande aprendizado, de início que eu percebi é que não eram apenas números. O que o diretor tesoureiro pode fazer para colaborar? É só preservar o caixa ou só pensar em arrecadação? Não, muito pelo contrário. Essa parte a gente consegue ter um planejamento de poder trazer o advogado que está com problema financeiro de volta para o quadro da ordem. Então, esse é o meu combustível para poder ajudar os advogados a retornarem para os quadros. No parcelamento, numa retirada de juros, é você ouvindo o advogado. Muitas vezes o advogado ele quer apenas, eu quero falar com o diretor tesoureiro. Ele quer o contato, apenas desabafar, que ele está passando por uma situação peculiar na vida dele, uma forma assim, me desculpa por estar atrasando a anuidade. E a gente, logicamente,
é humano, a gente ouve, a gente tenta ajudar de todas as formas, não pensa exclusivamente, não, tem que encher o cofre. A OAB, ela não pode dar prejuízo, o que a gente não quer é que ela dê prejuízo, mas também dizer que nós temos um cofre gigantesco, estamos esburrando dinheiro como se fôssemos uma empresa que no final do ano vai fazer a divisão, né, os dividendos, não. Graças a Deus, a gestão vem muito bem equilibrada, desde o primeiro ano, eles passaram por situações muito mais difíceis do que eu tive que encarar agora. As contas estão, graças a Deus, equilibradas também, e essa possibilidade de você poder ter atividades que deem um retorno para a advocacia é muito, muito salutar. O advogado, ele se sente acolhido, o advogado se sente presente, ele se sente ouvido, e através da tesouraria a gente tenta sempre estar melhorando esse canal nas questões financeiras, explicando para o pessoal das comissões a forma de captação de patrocínio também, porque muitas vezes as pessoas, não, vai lá e pede dinheiro pro tesoureiro. Não dá pra gente atender todo mundo. Não tem como. Não tem possibilidade são mais de 90 comissões, por exemplo, fora os outros eventos. Não tem como, é R$500 aqui, 1.000 ali, 2.000, 10.000, não tem como a gente fazer isso. A gente tem que ter um certo cuidado, porque senão descamba. E aí causa sim, lesa, tem essa questão do prejuízo. Com essa administração, a gente está conseguindo construir, por exemplo, subsedes próprias no interior, com recurso da própria OAB. Legal. Nós recebemos recursos também de Brasília, mas a gente vai fazer construção com as nossas, com o dinheiro do nosso caixa. E isso é bacana, porque muitas vezes o advogado do interior se sente desprestigiado, esquecido, e não é isso. É apenas uma forma da gente, um planejamento, um remanejamento dos valores. Então, tem essa questão de você priorizar algumas atitudes, como essa parte de construção, levando para o advogado do interior que, olha, a OAB, a seccional está lá, mas a gente está aqui também. Não esquecemos de vocês. E essa parte de administração em conjunto com o Conselho Federal, com o FIDA, ajuda e muito a gente a fazer um planejamento de OAB para o futuro. Nós temos várias subsedes que são alugadas, e a tendência é nós termos as próprias. Saímos dessa parte do aluguel. Mas alugar, o aluguel no interior é um pouco mais barato? Sim, mas são R$2.000, R$3.000 que você pode converter para a subseção. Claro. São valores que você pode levar um curso, trazer um palestrante, ajudar o advogado daquela região. Claro. Então compensa a gente ter esse tato, essa comunicação com o poder público, com os advogados da região que sempre estão ali também ajudando a conseguir algo a favor da OAB, e essa parte da gestão dos recursos, ela muitas vezes ela nos pede assim, um cuidado redobrado para que em um momento como teve uma pandemia, você conseguir ainda numa situação como essa ajudar os advogados. Então quando eu entrei estou nesse cargo de tesoureiro, eu vi as histórias de levar o Zé levando como é que é o nome? Cesta básica para os advogados. Porque foi num período também difícil. Uma realidade até então que eu desconhecia, porque eu vivia ali na minha bolha, e de repente você está lidando com situações que você nem imaginava, mas peraí, um advogado está precisando de uma cesta básica, o que está acontecendo? Então, na tesouraria, eu sempre levo essa mensagem para onde eu passo, falo, você não imagina as mazelas que muitas vezes a gente vê ali naquele setor, e como eu falei, a gente tem que trazer o advogado para os quadros. Muitas vezes ele fica envergonhado porque está devendo, mas a gente abre esse canal de diálogo, com total discrição, a gente deixa o advogado à vontade para escolher forma de pagamento, etc. E o que está dentro da nossa capacidade, certeza que nós vamos fazer. Perfeito. Porque nada mais legal do que o advogado estar em dia, estar feliz, podendo utilizar o serviço da OAB, da Caixa de Assistência, enfim, não aproveitando. São poucos, né? Não são poucos, é um universo ao qual boa parte da advocacia desconhece. Então, assim, até mesmo um recado para os advogados poderem acessar os sites, buscar mais informação, dê novas sugestões também para a captação de novos serviços, porque a OAB foi feita para a advocacia. Exato. Então, quanto mais, melhor para a classe. Muito bacana isso, muito bacana. Agora a gente entra aqui, o bate-papo tá tão bom, a gente entra no momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça.
Nunca diga para um advogado. Nunca diga para advogado, nunca desista. Nunca desista. Alvará é? Alegria. Justiça é? Justiça justiça. Aí tem um conceito amplo, né? Justiça, paz social. Acredito que seja uma forma da gente amenizar um pouco essas mazelas, essas diferenças que a gente tem. Então a justiça ajuda muito nisso, eu vejo dessa forma. Bacana. Processo físico ou eletrônico? Nossa senhora, processo eletrônico, em que pese aquela saudade de ficar manuseando o processo físico, mas o eletrônico, aonde a gente está no planeta, a gente pode ter acesso. Então, hoje livro, físico ou eletrônico? Físico. Livro é físico e confesso que alguns processos eu imprimo para ter um manuseio, ficar rabiscando. Eu sou fã de caneta de grifar, adoro um marca-texto, faço isso tendo os resquícios, né, os poucos processos físicos que tem. Eu tenho o costume de passar a caneta ali neles, graças a Deus nunca chamaram minha atenção, mas eu vou lá e grifo, não tenho problema quanto a isso. Mas livro físico. Audiência presencial ou virtual? Virtual. Por incrível que pareça, virtual ajuda muito porque ela é mais dinâmica, só que precisaríamos de orientar melhor as partes para poder acessar o sistema, e também temos a questão de, em determinados pontos, a internet não ser tão boa, mas ainda assim a virtual, ajudou muito e dinamiza o nosso trabalho. É lógico que tem algumas audiências, mesmo atuando na área de família, que o ideal seria ter aquele contato, né? Mas muitas vezes essa distância, esse distanciamento, ele ajuda a evitar um conflito. Muitas vezes na sala de audiência, essa proximidade, pelo menos na minha área, o casal às vezes ele fica um pouco bélico, né? Vamos dizer assim, eles querem essa proximidade, aquele sangue no olho, olhando para a cara do outro. E já no universo virtual, não. Ali na telinha, um num canto, outro no outro, o juiz, o promotor. No meu setor, pelo menos na minha área, a virtual ajuda muito. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo é picuinha processual, no sentido de atrasar o processo. Petições que não tem necessidade alguma, pedidos desconexos, coisas que vêm para causar a morosidade em si. Essa forma de advocacia, em que pese você ter o livre acesso, você poder se manifestar, mas você vê determinados processos que demoram propositadamente, porque o advogado fica protelando, sabe-se lá Deus porque o cliente quer ou porque ele está querendo também, mas essa parte de você perder tempo no processo me irrita um pouco. Se não fosse advogado, seria? Se não fosse advogado, eu acho que eu ia ser surfista, que eu gosto do mar, eu gosto de mergulhar, eu gosto dessa parte de praia. Se eu pudesse ter esse privilégio, né, quem sabe um dia eu viraria surfista, que eu gosto de viajar, adoro o mar, é onde eu relaxo, além da piscina, né, obviamente, e é onde eu me sinto muito à vontade. Então, no final de semana, bermuda, um chinelo, uma camisa regata, uma beira da praia, eu gosto demais dessa parte, eu gosto muito mesmo, tanto que no final de semana eu não nado na piscina, eu vou pro mar. Olha, sábado, que bacana. Domingo, mar. E é desafiador nadar no mar. Não, é desafiador e ao mesmo tempo, no início você fica muito preocupado, achando que vai vir um tubarão, algo nesse sentido, mas depois quando você toma conhecimento do que é o animal, como funciona o ambiente marinho, você vê que nós é que somos alienígenas ali. A gente é que está invadindo a área deles, eles estão ali de boa, tranquilos, não querem ser incomodados, a gente é que tem mania de persegui-los, né, para ficar tocando, tirar foto e etc. Mas assim, é um ambiente que, nossa, eu sempre, graças a Deus, eu me sinto muito bem recepcionado pelo mar, nunca passei nenhum tipo de situação de perigo, e sempre que eu nado no mar, quando eu volto para a terra, eu volto uma outra pessoa. Pode ser um simples mergulho, mas uma natação às vezes de 2, 3 quilômetros, mas se eu volto, o que tinha de ruim naquele organismo, no pensamento, ficou para trás. Que legal. Minha segunda casa.
Ah, que bacana. Anderson, foi um enorme prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo. Imagina. E volte quando quiser, tá mais do que convidado para mais bate-papos. Eu que agradeço essa oportunidade. Me sinto privilegiado também, né, de estar aqui, tendo em vista que outros advogadas estiveram. É um ambiente gostoso, uma receptividade maravilhosa. A equipe fez um contato, você já fica feliz no momento do contato. Você poderia vir? Não, vou, lógico que eu vou. E essa pessoa incrível, que eu vou pedir desculpa mais uma vez, que eu não tinha lembrado que foi a minha professora de Direito Marítimo na FDV, mas uma parte eu vou contar. Não esqueci do cinema. Eu esqueci da professora de Direito Marítimo, mas não da proprietária do cinema. Mas, enfim, eu agradeço de coração, que outras pessoas também possam aproveitar desse espaço. Obrigado por ter poder falar a respeito da OAB, um pouquinho da minha trajetória. E na ordem, conte sempre conosco. Foi um prazer imenso. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Muito obrigada. E para vocês, curtam, compartilhem, deixem o seu like para as histórias chegarem cada vez mais a mais pessoas, né? E se tiver uma boa história ou uma indicação para a gente, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima!